Bem-vindo todos os alunos. Hoje nós temos uma aula diferente. Hoje a nossa aula vai fazer com que você viaje através do mundo físico, tá bom? Então fica aí, senta aí, pega o caderninho e vamos começar. Muito bem, então vejam só, pessoal. Tive pensando um tempo atrás o que a gente perde quando anda na vida, não é? Vocês sabiam que o primeiro sentido que nós desenvolvemos quando estamos lá no útero das nossas mães, o primeiro sentido que a gente desenvolve é a audição. Você sabia disso? Não. Se não sabia, fica sabendo agora. Só que a gente usa tão pouco esse recurso da audição, né? Esse nosso sentido, quantas coisas a gente passa e não consegue perceber com os ouvidos, né? A gente usa muito o nosso sentido da visão, do paladar, do tato, mas hoje eu quero levar vocês até o fenômeno do som. Vocês que aí ainda não sabem o que é isso, o que é o fenômeno do som, ou sabem, mas não sabem explicar o que é, hoje a gente vai saber direitinho o que acontece com os nossos ouvidos quando a gente escuta e ouve tudo que a gente tem no mundo à nossa volta, tá bom? Então vejam só, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós estamos imersos num oceano inteiro de ar. A nossa volta tem ar, a minha volta, a sua volta, a volta de um cachorrinho no meio da rua e etc. A gente tem ar em nossa volta, tá? As moléculas de ar estão aqui. Ah, é? E o som, ele é propagado através do ar. Mas como é que o som acontece? Como é que isso vai acontecer? Como é que ele vai chegar até o ouvido? Não sei. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o som, ele é um conjunto de vibrações. Vibrações provocadas por um corpo elástico. O que é um corpo elástico? Um corpo de borracha. Piadas ruins. Só que não é isso. Um corpo elástico é todo o corpo que ao perturbá-lo, né, quando a gente perturba, igual a gente faz em sala de aula, né? É verdade. Toda vez que a gente perturba esse corpo, ele se deforma, ou seja, ele fica desforme e volta à sua forma original. Ele tende a voltar à sua forma original. Como uma corda de violão. Não sei se vocês já viram uma cordinha de violão, mas quando você estica uma cordinha de violão, que você puxa essa cordinha para um lado, você está deformando a forma dessa corda de violão. Não é verdade? Você puxou ela, você está deformando. Quando você solta essa corda de violão, ela vai tentar voltar para a sua forma original, que é esticadinha. E nesse processo, ela vai começar a mexer de um lado para o outro até parar por completo e ficar na sua forma original. O som acontece justamente no momento em que ela tenta voltar para a sua forma original. Desta forma aqui, prestem bem atenção. Então vejam só, vamos dizer que isso aqui seja uma corda de violão, ou seja, uma corda apagada. Vou tentar outro piloto. Esse aqui é a forma de violão. Pronto, aqui é a corda de violão. Ela está retinha. Mentira! Por favor, imagine que ela está retinha, tá bom? Ela está aqui retinha. O que você vai fazer? Quando você puxa a corda para o lado, assim como eu falei, quando você puxa essa corda aqui, ó, ela vai ficar deformada. Vai ficar assim, ó. Não é que ela fica? Você puxa a corda, puxei, não é? Para o lado de cá. Mas quando eu solto essa corda aqui, o que ela vai fazer? Ela vai voltar e parar aqui? Não. Ela vai começar a ir para o outro lado, com a força que tinha aqui. Ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ela fica assim, ó, batendo de um lado para o outro. Isso vai diminuindo, não é? Diminuindo, até ela parar no seu estado original, na forma que ela estava antes.
Isso é um corpo elástico. Quando você deforma o corpo elástico, ele vai tentar voltar à sua forma original, a forma que ele veio primeiro. Nesse processo, o que vai acontecer? Quando essa corda bate para o outro lado, ela vai empurrar as moléculas de ar que está aqui à volta dela. Como eu falei para vocês que a gente tem correntes de ar, a gente está imerso no oceano de ar, então tem ar em volta disso aqui, tem ar em volta disso aqui. Então quando ela se deforma aqui, bate para o outro lado, ela vai empurrar moléculas de ar e essas moléculas vão caminhar, entre aspas, tá? Elas vão caminhar, elas vão viajar pelo ar. Essas moléculas de ar que vocês estão vendo aqui, essas ondas, tá? Guardem esse nome, essas ondas. Nós temos um lugar onde temos ondas e um lugar onde não temos ondas. Isso faz com que a gente tenha um pulso de vibração. É isso que acontece com as vibrações. Então, ele vai sair, essas ondas vão sair das cordas do violão e vão chegar até os nossos ouvidinhos aqui, ó. Que maravilha, que coisa linda. Quando eles chegam nos nossos ouvidos, eles entram em um canalzinho dentro do ouvido e vão parar no tímpano, que é um órgãozinho que está lá dentro do ouvido, que tem uma pelezinha bacana. Então, essas ondas vão bater no tímpano aqui dentro, ó, com a mesma intensidade do lado de fora, com a mesma velocidade que tem do lado de fora, com a mesma frequência que tem do lado de fora, fazendo com que o tímpano vibre da mesma forma que aquela corda lá, que aquele corpo elástico, e manda essas vibrações para o nosso cérebro e nós identificamos o que está sendo escutado. Então, quando eu estou falando aqui para vocês, vibrações estão saindo daqui até os ouvidos de vocês e vocês vão reconhecer a minha voz. Por quê? Por causa do padrão da vibração. Então vocês vão reconhecer a minha voz através disso. Por isso, para o som ser percebido, ele precisa de uma origem, ele precisa de um condutor, um lugar onde ele possa transitar e precisa de um receptor. O receptor, no caso aqui, entre nós aqui que estamos aqui nesse vídeo, eu sou o que produz o som, o ar é o que conduz o som e vocês é o que recebem o som. Então nós temos a origem, que sou eu, nós temos o canal de propagação, que é vocês, aliás, o canal de propagação, que é o ar em nossas voltas, e o receptor, que são vocês. No caso de vídeos, né, isso aí são transformados por ondas elétricas, tá? Então vamos lá, vamos embora. O que acontece aqui? Qualquer corpo elástico tem que ser corda, professor? Não, não precisa ser corda, basta você ser um potencial deformador e que esse deformador volte a ser o que era. Por exemplo, eu tenho aqui um instrumento de percussão, olha só. Esse aqui a gente mostrou em uma aula do nono ano, tá bom? Esse instrumento de percussão, ele produz som através de vibração. Nós temos essa pele aqui, ó. Esta pele aqui é o nosso corpo elástico, entre aspas, porque ele todo pode ser um corpo elástico. Eu vou mostrar por quê, tá bom? Então veja só, quando utilizamos uma baqueta neste instrumento de percussão, essa baqueta vai causar uma deformidade, mesmo que essa deformidade seja mínima. E o que acontece? Essa deformidade vai fazer com que o instrumento, vai obrigar o instrumento a voltar ao seu estado original. No caso, a pele que aqui está, que é a parte mais flexível do instrumento, por isso ela é um corpo elástico. Então, quando você bate na pele, o que vai acontecer? A pele vai ir para baixo um pouquinho e vai voltar, e vai causar esse som. Ela está sendo deformada e está voltando para o seu estado original. Isso faz com que o ar que esteja em volta da pele vibre, o som saia, está vibrando aqui, o som saia e chegue aos nossos ouvidos. Ele é bem rápido. Nosso som voa pelo ar aproximadamente a 300 metros por segundo, que tem
tem uma mediçãozinha pra gente, até me perdi um pouco aqui, mas 300 metros por segundo, um pouco mais de 300 metros por segundo, ele viaja, o som viaja nisso aí. Vocês já ouviram falar da queda da barreira do som, na quebra da barreira do som? É por aí, existem jatos, aviões que voam mais rápido que isso, tá bom? Agora eu vou explicar por que todo ele é um instrumento elástico, tá bom? Vocês estão vendo esse corpo aqui enorme dele? Acontece o seguinte aqui, você tem a vibração aqui, só que essa vibração causada pela pele que está aqui em cima, a pele que está aqui, essa vibração acaba passando para o corpo do instrumento, fazendo com que essa vibração seja ampliada, ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso, ampliação, como se amplia esse som, tá bom? Mas antes vamos ver como é que a gente define som e ruído. Qual é a diferença de som e ruído? Tá bom? Vamos ver aqui. A gente já viu que o som é provocado por corpos elásticos, que se deformam e voltam para o mesmo lugar. Mas qual é a diferença? Tem uns que a gente escuta notas, verdade, tem instrumento que a gente escuta notas, tem instrumento que a gente não escuta nota nenhuma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai observar o que tem diferente nesses instrumentos. Preste atenção aqui, olha só. Existem instrumentos, aqui é uma linhazinha que eu vou marcar como uma linha de padrão, tá bom? Existem instrumentos que eles provocam um padrão de vibração. E esse padrão ele é igual, um padrãozinho igual. As ondas que esse instrumento provoca são ondas iguais. Desse jeito aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Não parecem ondas iguais, né? Mais ou menos isso aqui. Tá? Mais ou menos isso aqui. São ondas parecidinhas, não é? São ondas parecidas. Quando o instrumento provoca ondas parecidas assim, ó, ondas que estão mais ou menos no mesmo patamar, né? Os instrumentos eles vão produzir notas, sons definidos. Eles vão produzir sons que são fáceis de você ouvir e identificar. Tá? Então, quando ele produz um som assim, ele praticamente está produzindo notas. Você pode ver em algum material que você possa conseguir, que mostre a vibração de notas musicais, você vai ver que o padrão de notas musicais é um padrão igual, são ondas iguais, ondas com vibrações iguais, que chamamos de ondas de vibração regular, tá bom? Ondas de vibração regular. O que não acontece com os instrumentos que produzem ruído, por exemplo. Vou colocar a mesma linhazinha aqui. Olha só. Acontece isso com os ruídos. Olha só. Os ruídos, você vê isso aqui, ó. Eles não têm um padrão regular de onda. O padrão dele é disforme. Então, quando você escuta um instrumento desse, você não escuta um padrão. As notas musicais são padrões de som. São padrões de som que podem ser ouvidos e identificados. Mas estes aqui são ruídos. Existem instrumentos que fazem ruído e instrumentos que fazem som. O pessoal do nono ano já sabe disso. O pessoal do nono ano sabe que existem instrumentos de altura definida e altura não definida. Quem teve aula comigo ano passado viu instrumentos de orquestra e instrumentos de percussão que têm uma altura definida e uma altura não definida. Esses instrumentos eles provocam esses tipos de vibração. Para esse aqui, uma altura indefinida e para esse, uma altura definida. Esse instrumento que eu apresentei a vocês, ele possui uma altura indefinida, porque ele só produz ruídos. Só ruídos, você não tem notas aqui. Então, a vibração aqui, ela é irregular. Isso não quer dizer que ele não sirva para ser tocado, muito pelo contrário. A música é feita por sons regulares e sons irregulares, ok? Só que a gente não precisa exigir que um instrumento desse tenha notas, tá certo? Então, existem instrumentos que têm notas. A nossa flauta, por exemplo, a nossa flauta, a que a gente trabalha aqui na escola, ela é um instrumento de altura definida, ela tem notas, padrões de notas musicais. Mas professor, eu não bato nela, eu sopro, verdade. Só que acontece o seguinte, dentro da flauta possui
uma agulhinha, uma espécie de palheta. Quando você sopra, ela vibra. Então, o que está batendo dentro da flauta? É o próprio ar. O próprio ar está batendo dentro da flauta. É chamado um instrumento de sopro, porque ele é movido através do sopro de alguém, do ar de alguém. Então aquele ar faz aquela palhetinha vibrar, aquela palheta vibra e o som sai na definição e ecoa por dentro do corpo da flauta. Por isso que o som é ampliado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos falar dessa ampliação? Vamos lá. Então veja só. Esse instrumento, o qual vocês estão vendo aqui, que eu trouxe para vocês, ele possui uma caixa de ressonância. Onde é que está essa caixa de ressonância? Está aqui dentro? Não, isso aqui é uma bazuca. Não. A caixa de ressonância é todo o corpo do instrumento. Se você tirar somente a pele e esse aro que está em cima aqui do instrumento, você vai ter som? Vai ter som sim. Só que não vai ser um som tão intenso, tá bom? Não vou falar de alto, porque não é alto isso, tá bom? Isso é intensidade de som, vai sair um som mais intenso, menos intenso no caso. Se você tem uma caixa de ressonância, que é todo esse corpo do instrumento, isso aqui é uma caixa de ressonância. Esse instrumento, ele vai ampliar o som que ele produz. Esse instrumento vai ampliar o som que ele vai produzir. Então o que acontece? Como é que se amplia esse som? Ampliando o som é a somatória de sons de mesma frequência. O que é frequência? Frequência é a quantidade das vibrações do som. Quantidade de vibração do som é a frequência. Então o que acontece? Ele vai ampliar sons de mesma frequência através desse corpo do instrumento, que é a caixa de ressonância. O que vai acontecer? O instrumento vai tocar, não vou falar desse aqui em especificidade, vou falar de um instrumento que tenha som definido, mas ele vai tocar essas ondas aqui. O que vai acontecer? Se ele tiver uma caixa de ressonância, essa onda aqui vai ser tocada e dentro da caixa de ressonância ela vai ser repetida dessa forma assim, ó. Dentro da caixa de ressonância. Pode ser, ó, veja, mesmo número de vibrações. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o que acontece. Ela faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. É menor, veja só, o tamanho da frequência é menor, o tamanho da frequência é amplitude, tá bom? O tamanho é menor? É, mas é o mesmo número de frequências. O mesmo número de frequências. Isso quer dizer que é a mesma nota, só que está numa amplitude menor. Mas aqui, ó, tem essa nota, tem a mesma nota com o mesmo número de frequência, né? Só que a altura da frequência é outra. O que vai acontecer? Essa frequência vai ser somada a outra frequência e esse tamanho de onda vai aumentar. Quando você soma as frequências, o tamanho da onda vai aumentar. Isso faz com que o som fique mais intenso ou menos intenso. Fica mais alto, tá bom? Que não é alto a nomenclatura, mas para que vocês entendam, fica mais alto ou fica mais baixo. Então, o que acontece? Dentro de uma caixa de ressonância, que é o que vocês têm aqui, não é? Você tem várias repetições desse padrão aqui de cima. Por quê? Porque o som vai sair da pele, e vai se chocar com as paredes da caixa de ressonância aqui. Ele vai sair, vai começar a chocar de um lado para o outro, vai ficar chocando aqui. Esse choque vai fazer com que a caixa de ressonância vibre na mesma intensidade, ou melhor, vibre na mesma frequência que a pele do instrumento. Isso faz com que o som ele vá se multiplicando, ele vai ficando maior. Então, esse instrumento aqui, sem essa caixa de ressonância, poderia sair um outro som que não seja esse aqui, um som menos intenso. Então a caixa de ressonância, ela funciona assim. O violão funciona assim. Lembra do começo dessa aula que a gente falou das cordas esticadas? A caixa de ressonância do violão, que é aquele corpo, né? Ela faz com que o violão vibre e o som saia mais intenso, ok? Sem aquela caixa, quem já testou uma corda de violão sem a caixa de ressonância, vê que ela soa muito pouquinho, certo? Então veja só, somando-se as nossas frequências, nós ampliamos o nosso
som, certo? Nós ouvimos o nosso som. Então, eu acredito que todos vocês agora entenderam pelo menos algumas coisas sobre nossos efeitos sonoros. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Que a gente escuta, muitas vezes a gente está no meio da rua, escuta alguma coisa e não consegue definir. E algumas pessoas que definem escutam para coisas erradas, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas tudo bem. O importante é saber que música, ela não se detém somente em tocar. A música, ela não se detém somente em estar tocando um instrumento. Você pode encontrar a física da música. Você sabe o que é a física da música. Muitos estudos são feitos através da física musical, a física sonora. Professor, no espaço tem som? O espaço tem som. O problema é, não há propagação. Não há propagação. Não tem como se propagar o som. Eu acabei de dizer a vocês que nós estamos imersos num oceano de ar. E é através do ar que nós ouvimos o som, através das moléculas empurradas do ar. Também temos sons dentro da água? Sim. Temos sons dentro do oceano, da água também. Só que o som ali viaja mais lentamente e é feito de uma forma diferente. O som também vibra moléculas de água, tá bom? Então existe som dentro do mar, existe som dentro da água. No espaço não deveria existir som. Por quê? Porque no espaço não tem ar, não tem onde ele se propagar. Mas o fato de não ter onde se propagar não quer dizer que o som esteja ali. É como uma pequena pergunta: se uma árvore cair no meio da floresta e não tiver ninguém para escutar, vai ter som? Claro que vai, só não tem o receptor. Então, no espaço você tem o objeto que produz o som, você pode ter o receptor, mas não tem o agente propagador, que é o agente intermediário entre uns e outros. Existe um livro chamado O Som dos Planetas. Os planetas vibram. Se os planetas vibram, ele produz som. O problema é que ele não tem com o que propagar o som que tem. Ok? Existem também vários documentários na internet falando sobre o som de cada planeta. Se você for na internet e colocar lá som dos planetas, você vai encontrar. Mas professor, como é que o pessoal sabe o som do planeta se não tem como propagar? É simples. Eles chegam lá, pesquisam a vibração que cada planeta faz, não é? Pesquisam a vibração que cada planeta faz e tenta reproduzir as vibrações aqui no nosso planeta. Reproduz as vibrações e as vibrações que são reproduzidas aqui são passadas pelo ar, não é? Então, as vibrações que os planetas fazem, eles contabilizam essas vibrações, pegam aparatos e instrumentos que possam reproduzir essas vibrações e aqui no nosso planeta eles propagam através do ar e que a gente consegue ouvir quais são os sons dos planetas. Bacana, né? Legal. Então os planetas também têm som. Beleza, pessoal? Essa é a nossa primeira aula sobre a física sonora, tá bom? A física sonora do que a gente ouve
do que a gente tem como som, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Qualquer dúvidas, comentários, beleza? Muito obrigado e até a próxima.